Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Papo 10, o podcast esportivo aqui da TCM, que a cada semana traz um personagem do esporte moçoroense para falar muito sobre projetos, sobre futuro e falar muito sobre esportes. E desta vez, nesta semana, temos aqui Genildo Filho, do Impacto Clube, que vai falar muito a respeito tanto do projeto do Impacto, como também de projetos pessoais, novidades sobre o futebol, sobre o futsal, sobre o futsal, categorias de base, tudo que envolve o Impacto e o próprio Genildo que está aqui. Genildo, seja muito bem-vindo. Como é que tá aí esses projetos do Impacto, as novidades? Uma satisfação ter você aqui no podcast Papo 10. Obrigado, Júnior. Muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente, fiquei muito feliz quando você me convidou. E se Deus quiser, a gente vai fazer um bom bate-papo aí, falar muito sobre impacto, futebol, futsal, categoria de base, adulto masculino, feminino. A gente está preparado aí para falar bastante sobre futebol. E o que chamou mais atenção recentemente, Genildo, foi a questão de vocês terem adquirido uma arena. De onde surgiu essa ideia? Por que é importante para um clube como o Impacto ter uma Arena Society e o quanto isso vai facilitar a formação, principalmente das categorias de base do futsal do Impacto Clube? Bom, já fazia um tempo já que a gente estava com problemas de campos, né? Porque geralmente quem tem a sua própria arena tem sua própria escolinha. E acabava que o Impacto, como não tinha uma arena, ficava difícil a gente conseguir aluguéis ou horários em outros cantos para a gente fazer nossas turmas. Tanto que o Impacto hoje é bem limitado de turmas justamente por conta disso, né? Pela logística que fica meio conturbada. Mas a gente já estava com esse planejamento desde o início do ano, só que a gente não tinha formalizado nenhuma proposta ainda por conta da organização. A gente queria entrar já com tudo organizado, tudo direitinho, o que a gente ia precisar, o que a gente ia fazer no decorrer do início, após a compra da arena. E chegou o momento que a gente estava preparado, se sentiu preparado, e a gente lançou a proposta, acabou sendo aceita essa proposta, a gente agora está como representante lá da arena. E agora, claro que vocês pretendem lançar uma expansão da escolinha, digamos assim, mais novidades, mais detalhes. É isso, Genildo? Isso, que hoje a gente é um clube, né? A gente faz seletivas para os meninos conseguirem entrar dentro do Impacto, porque o Impacto hoje se resume muito a competir, né? A gente compete muito, a gente viaja bastante, então a gente faz essa seletiva para os meninos passar o ano todo treinando com a gente e fazendo as competições em si. Só que também, ao mesmo tempo, muita gente procurava para participar da escolinha, porque gosta da nossa metodologia e essas coisas. A gente nunca tem a oportunidade de fazer a nossa própria escolinha, que eu gosto de chamar de academia. A gente nunca teve como fazer a nossa própria academia para a gente ter até um processo de evolução dos meninos para levar ao campo, que seria igualmente um clube mesmo. Aí agora a gente está com esse objetivo de montar a nossa escolinha a partir de setembro. A gente tem algumas turmas de escolinha, sempre focado nas idades mais baixas, né, que vai ser do 7 até o 11, que é o nosso foco maior, que a gente consiga trabalhar a longo prazo, né, que o objetivo do Impacto em si é a longo prazo. Agora, Genildo, com relação ainda ao Impacto, além agora da arena, que vocês têm um local próprio para treinar, para jogar, como é que está a questão das categorias de base? Como é que está funcionando o futebol, o futsal e o futsal? E também as próprias categorias adultas. O que é que o Impacto dispõe hoje de modalidades e de idades à disposição para quem está jogando, para quem está treinando lá? Hoje a gente tem as categorias, né, de base, os menores, que no caso a gente trabalha do sub-8 até o sub-12. Como eu venho fazendo alguns cursos já fora, no Ceará, a gente segue muito a metodologia de alguns clubes de São Paulo, que consegue trabalhar tanto o futsal juntamente com o futebol. Só que lá é o futebol. Aqui a gente, como não tem muito campo de 11 disponível, a gente acaba trabalhando com o futsal, né? E hoje a gente trabalha do sub-9 até o sub-12 só, no caso o futsal e o futsal. Temos a categoria adulto masculino e a categoria adulto feminino também, que participa dos campeonatos estaduais e regionais.
E como é que tá a situação dos times adultos, né? O masculino e o feminino, como é que tá atualmente, disputando o quê? Quais competições estão participando? Isso é. Agora acabou, né, o estadual adulto pra gente, a gente não conseguiu se classificar, mas a gente já está começando a se organizar para Copa do Nordeste, que a gente recebeu a vaga por conta do ano passado, né, que a gente chegou às semifinais e a gente conseguiu adquirir a vaga da Copa do Nordeste. Então a gente já vai trabalhar firme para em outubro a gente já disputar essa competição, que vai ser muito importante. Acredito que vai ser a principal competição que o Impacto já participou, juntando tanto a categoria de base como o adulto, né? E o feminino vai começar o estadual agora, da categoria adulto feminino. Que tem a parceria com o Atlântico, é Isso, isso? que tem parceria com o Atlântico, que é os meninos que trabalham lá. Que é Juan, que é o treinador lá do Atlântico hoje. E, Genido, quais são as principais dificuldades de se ter uma equipe adulta no futsal? A gente sabe que em outros estados, por exemplo, o Ceará, muitas equipes se reforçam, né? Tem São João do Jaguaribe, o próprio Ceará também, o Fortaleza, o Sumove, que é tradicional, mas também enfrenta dificuldades. Aqui no Rio Grande do Norte a gente percebe que existe também uma certa dificuldade, mas mesmo assim os clubes conseguem participar, tem Série Prata, tem Série Ouro, vão tentando superar as adversidades. Como é o dia a dia do Impacto e também quais são as dificuldades que vocês têm que superar para manter uma equipe adulta, que a gente fala que, assim, é basicamente profissional, né? A gente não tem como falar o futsal amador. Não é tratado assim, é uma competição de alto nível, uma competição que, como você mesmo disse, dá vaga para a Copa do Nordeste, o próprio América e o Apodi estão disputando o Campeonato Brasileiro da CBFS, então uma coisa que com certeza não é um futsal amador, é basicamente profissional. Como é que o Impacto, desde que se transformou em Impacto, junto com o Adriano Alisson tomando essa iniciativa, qual o dia a dia do Impacto para manter essa equipe adulta de futsal masculino? É muito complicado por conta que geralmente o pessoal que treina com a gente já vem do dia de trabalho, né? Às vezes vem cansado, às vezes não tem local para treinar, treina em praças. E vejo que quando eu faço os meus cursos, eu, professor Juan, até do feminino, o pessoal da categoria de base, a gente sente muita dificuldade quando a gente conversa com os outros professores e eles falam assim, vocês treinam aonde? Aí a gente às vezes não tem um local fixo para treinar, né? Aí eles começam a rir da gente, falam, mas como é que vocês jogam um campeonato estadual sem ter um local até para treinar, né? Porque assim, somos um time, entre aspas, amador no bastidores, né? Na forma de trabalhar, porque ninguém recebe, tem carteira assinada, seu salário ninguém tem, né? Todo mundo voluntário. Porém, a gente disputa competições a nível profissional, né? Que o estadual, querendo ou não, dá vaga para um brasileiro, que a gente até ganhou 4 vezes, no caso 3 vezes na base, e uma vez no adulto feminino, e a gente não teve condições de ir disputar um campeonato brasileiro por conta de estrutura, não né? teve como dar aquele passo a mais da vaga que vocês conquistaram por direito de representar o estado, não é isso? Exatamente. A gente não teve como viabilizar nossas viagens, a ida até lá por conta disso, questão financeira e questão de estrutura, né? O que a gente sente mais é essa questão de quadra, a questão do cansaço do pessoal, porque querendo ou não passa o dia trabalhando e alguns são casados, têm filhos, então fica a dificuldade da gente conseguir montar o treino, né, em si. Quando tem quadra é 1 vez por semana ou 2 vezes, 1 hora, e querendo ou não, 1 hora de treino para uma equipe adulta é muito pouco. Mas o que a gente tem de dificuldade é isso, mas também a gente não pode baixar a cabeça e pensar que vai cair do céu, né? A gente mesmo com as dificuldades vai atrás, as meninas do futsal feminino, elas são muito guerreiras, faz rifa, faz torneios beneficentes, e a gente do adulto masculino vai atrás de patrocínios, às vezes a Adriaço muitas vezes tira do bolso para fazer o próprio investimento, a gente viaja para Natal, que é uma viagem longa, e vai de carro próprio, entendeu? Aí tem tipo o cara que vai jogar uma competição a nível estadual contra um time de campeonato brasileiro, agora que passou para as quartas de finais, a gente anda 4 horas de carro e o cara que está dirigindo o carro, o cara que vai jogar o jogo contra um América desse, entendeu? Então, tipo assim, a questão estrutural que a gente tem hoje é bem precária, mas a gente não pode baixar a cabeça, a gente está correndo atrás
de dar o melhor por si, né? E na categoria de base são os patrocínios, né? Que a gente costuma Sim. falar, que são os pais que patrocinam, alguns são empresários, chega junto com a gente, dá uma ajuda e tá até ajudando também na questão da reforma lá da Arena Impacto, né? Que querendo ou não tem alguns ajustes para a gente fazer. E é assim que a gente vive, né? De ajuda do pessoal. O Impacto, como a gente já tem CNPJ, já é uma associação, a gente já está conseguindo receber algumas verbas do governo, do estado também. Vocês estão participando da lei de incentivo? Isso, a gente participa do RN+, a gente teve 2 projetos aceitos, só que como são os primeiros projetos, o valor é baixo e a gente vai trabalhar direitinho, né? Organizar da melhor forma possível para nos próximos projetos, a gente conseguir se estruturar mais ainda, né? E, Genildo, ainda sobre o Impacto, como é que você distribui o seu tempo no Impacto? Você tem as categorias de base do futsal, do futsal, tem o adulto, como é que você monta o seu cronograma para dar conta de várias categorias e até esportes diferentes, né? A gente fala que o futsal tem os seus detalhes, o futsal também tem, o futebol de campo de 11 mais ainda, porque às vezes muita gente fora do esporte pensa, sei lá, o tênis é igual o tênis de mesa, só que menor. Não, é uma coisa totalmente diferente, é a mesma coisa. Futsal, futebol e futsal, todos eles têm as suas particularidades. E como é que você consegue dar conta dessa dinâmica de 3 esportes diferentes e categorias de base diferentes? Porque eu acho que a sua preleção para o futsal adulto masculino é uma coisa e para a garotada do sub-11 é uma coisa totalmente diferente, não é isso? Exatamente. É bem corrido, né, a vida da gente, mas graças a Deus a gente tem pessoas responsáveis também, tanto no adulto, né, que feminino principalmente, que tem as meninas que ajudam muito, o Juan, que Juan é o treinador, hoje toma de conta do Atlântico, junto com Esté e Marina, as meninas são bem dedicadas lá. No adulto a gente tem o capitão da gente, que é Yuri, também tem Lucas, que trabalha junto com a gente, e o próprio Adrielson, né? Então a gente consegue dividir essas funções entre nós. E nas categorias de base eu consigo dar aula para algumas categorias e também auxilio e fico dando um suporte aos outros professores, né? E ainda fora isso, ainda tem o colégio Mater Christi, que também eu sou professor de futsal lá, e agora a gente fica na arena, mas quando a gente faz o que gosta, não consegue sentir o cansaço, né? Só quando chega em casa mesmo. Mas durante a rotina do dia a dia é muito bom e é muito satisfatório porque, apesar de tudo, a gente parar para pensar, o Impacto só tem 2 anos, né? De fundado, de criado, então é muito bom a gente ver essa evolução. Em 2 anos a gente fez uma coisa que acredito que hoje os clubes não tenham, né? Que é a nossa própria arena e tendo possibilidade de construir uma quadra de futsal ou algo melhor ainda, né? De melhorar a nossa estrutura. O Impacto tem 2 anos, mas traz uma bagagem de outros projetos anteriores que antecederam o Impacto e você também tem participação em outros projetos anteriormente. Vamos contar um pouco dessa história do Genildo até chegar ao Impacto. Eu sei que você teve um período também no Renova, teve em outros projetos. Como é que se deu essa sua passagem do campo? Você era goleiro, é isso? Como é que se deu essa sua passagem de estar dentro das 4 linhas para assumir uma função fora das 4 linhas, de tomar a decisão de ser técnico, de também se envolver em questões de projeto como o próprio Impacto, estando numa liderança de bastidores junto com o Adrielson? Como é que funcionou essa transição para você? De onde que veio o Genildo para chegar até essa função que você está hoje no Impacto? Bom, quando eu completei 17 anos, aí eu tive a decisão de parar de jogar bola, né? E comecei a estudar. Aí foi assim que lançou a primeira turma de Educação Física da UNP. Acabei iniciando lá. Aí trabalhava na IC e fazia a faculdade, né? Para pagar. Depois de mais ou menos 5 meses, 6 meses, consegui a bolsa do ProUni. E acabei saindo da IC para investir, querendo ou não, como eu não precisava mais pagar a mensalidade, para investir realmente na minha carreira, para fazer o nome. E não tinha pretensão de trabalhar com o futebol. Minha função, gostava muito, era da natação. Aí comecei da New Fit, né, que abriram as portas para mim. Foi o meu primeiro local que eu comecei a trabalhar. Professora Tati, e até hoje agradeço muito a ela, que ela me ajudou muito. E com o decorrer do tempo, eu tenho familiares em Açu e em Panguaçu. E apareceu uma vaga de seleção de estágio para ir para lá, para o IFRN de lá.
E meus primos estudavam lá e sempre falavam, Genildo, a gente precisa de um professor de natação, porque aqui a gente está sem, faça a seletiva de estágio, que a gente talvez dê certo você dar continuidade aqui com a gente. E consegui passar lá na seleção de estágio. Com lá eu trabalhei com tudo. Foi muito importante para mim. Funcional, musculação, tênis de mesa, vôlei, handebol, futsal e natação em si. E o pessoal da natação vivia me procurando para também abrir uma turma de campo, né? Que lá eles nunca tiveram uma turma de futebol de campo. Acabou que a gente deu início lá, turma de campo, e participava das competições do IFRN, e isso a gente ficou mais ou menos um mês. Um mês não, um ano, quer dizer, lá no IF. Aí quando faltava um ano para mim acabar minha faculdade, eu decidi não renovar no IF, porque o IF seria concurso, e tá difícil para sair concurso pro IF, e querendo ou não, era em outra cidade. Então quando eu chegasse em Mossoró formado, ninguém ia saber quem era Genildo. Então acabei optando aí sair de lá e vim para Mossoró em busca de algo que eu conseguisse nas modalidades coletivas. Eu gostei muito da experiência que tive lá, tanto no futsal como no futebol. Aí optei para a escolinha do Flamengo. Cheguei lá, fiquei mais ou menos um ano e 2 meses. E lá eu aprendi muito mesmo com os professores que tinha lá. Na época tinha Pedrosa, né? Tinha Vaval também, que são os professores que têm muita experiência aqui em Mossoró, querendo ou não. E com eles aprendi bastante. Consegui trabalhar ainda uns 3 meses no Tigres. E depois que eu saí, tanto do Tigres como do Flamengo, conversei com o Ayrton, o professor Ayrton, e a gente teve a ideia de criar o Renova, né? Que por coincidência era na arena onde hoje é a Arena Impacto. Então, os projetos começaram lá, juntamente com o professor Ayrton. A gente sentou e conversou, montamos uma equipe. E essa equipe deu muito trabalho, assim, em menos de um ano. Eu acredito que a gente tenha ganhado 2 ou 3 competições. E a nível muito alto, que foi 2 competições em Natal. Uma foi a Natal Kids, que tipo, tinha times de Alagoas, tinha times de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará. E a gente conseguiu formar uma equipe e conseguimos ter o êxito de ganhar lá, né? Mas o Renova nessa época já tinha toda a envelopagem do Mossoró Esporte Clube? Ou Não, ainda não? ainda estava no início, né? Sim. A Ayrton tinha muita parceria, né? Tanto o pai dele também é da direção do Mossoró, mas eles queriam ver o trabalho da gente, para realmente saber se era certo, se era organizado. E após esses títulos que a gente conseguiu, eles viram que o trabalho da gente estava se organizando bastante. Aí a gente foi chamado junto com a Ayrton e acabamos fazendo essa parceria. Só que dentro disso apareceu o futsal, que eu converso também até com o professor que já veio aqui, o professor Alexandre, que a gente fala que o futsal é uma doença, um vício, uma droga que não tem como. A gente gosta muito do campo, mas o futsal é uma coisa que... A dinâmica do futsal, você tá ganhando um jogo de 2-0, em menos de 1 minuto você pode levar 3 gols e perder. 3 gols e perder a partida. Então é uma coisa assim que tira a gente do sério mesmo, mas é uma coisa que é viciante. Aí acabei ficando no Renova e no futsal, que foi quando abriu a escolinha do Falcão aqui em Mossoró. Aí depois a gente participou um primeiro estadual, na verdade que eu digo que foi pelo Impacto, mas foi pelo nome do Falcão ainda em si, que era até Itamário e Jair, que trabalhava lá, e o professor Wagner me ajudava. E a gente formou o time, peguei muitos jogadores que já estavam comigo no Renova, né? Levei para o Falcão, a gente participou da competição e no primeiro estadual que os meninos jogaram, alguns era a primeira vez que jogavam futsal em si, a gente já conseguiu ser campeão estadual. Aí eu via que a oportunidade dentro do futsal, para a gente crescer, era um caminho mais curto do que no campo, né? No campo a gente tem diversos profissionais aqui que já são muito experientes. E além de ter 2 marcas já estabelecidas, que é muito difícil de ter a entrada, né? Exatamente. Porque, por exemplo, vamos supor, Potiguar e Baraunas é muito tradicional trazer técnicos de fora, alguns profissionais da casa, mas jogadores que vêm de fora, a categoria de base também, ano tem, ano não tem. Então, acho que o futsal aqui em Mossoró é um caminho mais linear do que a incerteza do futebol de campo profissional da cidade. Você concorda com isso? Isso, é exatamente isso. A gente vê que não tem tanta brecha para a gente assumir um sub-20, assumir um sub-17. Desde quando começou, agora o professor Charles que assumiu
E não assumiu desde o início, né? Sim, pegou no meio Já do caminho. assumiu no meio do caminho já, e uma situação muito crítica que ele Sim. conseguiu reverter lá. Uma Foi muito bom. classificação heróica, digamos assim. Exatamente. Então, é muito complicado para a gente que é novo, né? Para a gente conseguir ir para o campo. Então, eu vi uma porta de entrada dentro do futsal, que a gente poderia crescer, participar de competições em alto nível e de uma forma mais, vamos se dizer, curto, caminho um pouco mais curto. Claro que trabalhando muito ou até mais o dobro, mas um pouco mais curto por conta que a gente tem essa oportunidade. Trabalha muito, mas pelo menos a gente consegue ter essa oportunidade. Então, aí eu sentei junto com a Ayrton e eu optei a ficar mais de lado da questão do Renova e focar mais no Falcão em si, né? E aí dentro do Falcão eu participei da competição e depois acabei conhecendo o Adrialson, que Adrialson já vinha com o Portal Imóveis, depois foi Mossoró Esporte Clube, e dentro do Mossoró ainda participei com ele e o professor Jean de um estadual, ou foi 2, se eu não me engano. Eu ficava como auxiliar e preparador físico e me ajudou muito isso daí. Aí a gente conversou com o Adrialson e o Adrialson sempre teve um sonho de ter o próprio projeto, né? E depois que eu fiquei lá no Falcão, a gente do Falcão também queria formar um próprio projeto para a gente ter uma associação para realmente receber o que a gente está recebendo hoje, que é o incentivo do governo, incentivo de deputado, vereador, que a gente já está apto a receber. A gente criou o nosso próprio time, nossa própria marca, né, Escolinha, o Impacto, e daí em diante a gente vem trabalhando de uma forma que, graças a Deus, da forma certa, e vem crescendo bastante, tá? Até às vezes a gente para pensar e 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu estava com o Ayrton lá em uma arena que a gente tinha arrendado, né? Que ele tinha arrendado, na verdade, e ele me ajudou muito em questão da formação do Renova, parte física também, que a gente aprendeu junto lá. E hoje a gente está adquirindo a arena que é onde foi tudo que começou, né? Às vezes passa um filme na cabeça da gente, mas foi muito importante esse capítulo. E ainda sobre a questão da qualificação profissional, o que é que você já vislumbra nos próximos meses para ainda mais te capacitar para tomar de conta de todos esses projetos? Porque você tem futsal, tem futset, tem base, tem adulto, o que é que tem pela frente, o que é que o Genildo já tem se planejando? Porque você saiu de um estudante que fez estágio, aí passou pelos aqueles tradicionais processos de auxiliar, de preparador físico, de assistente técnico, de técnico, o que é que tem pela frente aí para o Genildo? Bom, todo ano a gente consegue se qualificar. Geralmente são os cursos que tem no Ceará, né? Que é mais ou menos uma semana de curso, que é o Meeting Brasil de Futsal, que vem sempre os melhores professores de futsal que aparecem lá. Então, eu faz mais ou menos 4 anos que eu venho todo ano fazendo esse curso. E agora eu estou fazendo também a licença C da CBF, né? Que vai ser em Natal. Eu estava procurando alguma licença C que fosse mais próximo, que o professor Charles fez, mas só que foi em Recife. Então, querendo ou não, a logística é bem complicada, o custo é muito alto, o investimento tem que ficar muito 15 alto. dias lá, é isso? São 15 dias? Não, são 8 dias, se eu não me engano. 8 dias que a gente tem que alojar, tem alimentação, tem transporte, e essas coisas que custam bastante, fora a licença, que já é um valor bem alto, né? Então, agora em setembro, né, na primeira semana de setembro, vou ficar lá no CT do América, junto com os profissionais, para a gente concluir essa licença C. Porque começa online e depois passa para presencial? Isso. Começamos online, aí são mais ou menos um mês e meio de aulas remotas, e depois a gente tem 8 dias de aula presenciais. Começa na C ou tem AD antes? Como é que funciona? Não, já começa na C. Tem alguns que já foram ex-atletas profissionais que já podem começar na B. Só que eu gosto de começar na C por conta que é o meu foco hoje, né? Hoje meu foco é nas categorias até 11 anos, que é onde a C permite. Que eu gosto muito de ver a evolução, e a gente pensa em um projeto a longo prazo. Então a gente quer começar com os meninos de 9 e ver eles 11, 12, 13, até 15, 17 anos, que é um dos objetivos do Impacto, é formar os atletas, né? Além de formar homens, formar atletas também. Genildo, a gente já vai chegando na reta final do nosso podcast, mas eu sempre gosto de fazer algumas perguntas mais específicas. Você é um cara que jogou futebol, futsal, veio da natação e agora está realmente nesse foco. O que é que o esporte mudou a sua vida, se você desde criança já tinha esse objetivo de trabalhar com esportes?
E qual é o seu esporte favorito? Diante de toda essa gama de opções que você viveu, como é que funciona o esporte, a importância dele para você? Qual o esporte favorito? Sim, o esporte veio para mim um presente de aniversário, né? Quando eu era pequeno, eu falei com minha mãe e com meu pai, eu falei assim, ó, esse ano eu não gosto de festa de aniversário, né? Eu falei, ó, esse ano eu não quero presente, eu quero que vocês me matriculem em uma escolinha de futebol. Que eu nasci em São Paulo, a gente jogava uma escolinha na franquia do São Caetano. Eles me colocaram lá e desde lá sempre gostei, me apaixonei, mas assim, o esporte mesmo que eu gosto de praticar é a natação. Hoje eu gosto muito, faço aulas e pratico muita natação, mas o que eu me apaixono assim, de assistir, de estudar, é o futsal em si. O futsal é uma coisa que é viciante, como eu falei antes, que a gente até fica brincando, eu, o professor Alexandre, o professor Ivo também, a gente fica brincando que é uma coisa que parece uma droga, uma coisa muito complexa que a gente tem que estar ativo toda hora, entendeu? Muitas estratégias dentro de um jogo só que cobra muita gente e isso é uma coisa que se torna muito, muito viciante para a gente. É por isso que a gente ama tanto o futsal. Esse é um caso parecido com o meu, porque assim, eu gosto de jogar e praticar o basquete, embora eu estude e faça o meu trabalho voltado para o futebol. Então tem sempre esse negócio. Eu jogo futebol, mas como eu sou ruim no futebol, eu gosto de jogar basquete porque eu consigo ser melhorzinho, digamos assim. Mas com o trabalho a gente vivencia já há muito tempo o futebol. E Genildo, você como técnico de base, aí eu tiro pelo meu pai, porque, por exemplo, meu pai era jogador e técnico de basquete e ele teve um período da vida dele que ele não me treinou, no caso, né? Ele treinava a equipe adversária. Mas como é pra você a relação com os pais? Você tá na beira da quadra e tem algum pai buzinando alguma coisa? Como é que funciona essa relação que, particularmente pra mim, eu não me encaixaria nessa situação, justamente por conta dessa relação com quem tá de fora do trabalho que você desenvolve todo dia e chega no jogo tem situação, mas sua relação com os pais é sempre tranquila? Como é que funciona? Sim, é bem tranquila, sabe? Essa relação com os pais. Às vezes tem um ou outro que a gente até chama para conversar, que a gente fala assim, ó, o menino tem que jogar por vontade própria, né? Então os pais não podem pensar que o menino vai realizar um sonho do pai, um sonho frustrado do pai, que o pai não virou jogador, mas ele quer que o filho dele vire, entendeu? Então uma coisa que a gente bate muito na tecla é que o menino tem que querer vir, o menino tem que saber o horário do treino, saber o dia de treino, porque ele demonstra que ele está lá, porque ele gosta mesmo, entendeu? Não por obrigação. E tem muitos pais que cobram até o momento de o menino não querer mais jogar bola. Então a gente sempre fala para os pais que tenham paciência, que são apenas crianças, tem 8, 9, 10, 11, 12 anos, eles têm que curtir. Se eles gostarem de outro esporte, pratica outro esporte também. Tem que estudar também, a gente sempre fala com os pais, com os próprios meninos. Então, às vezes tem uns pais que vêm, que reclamam por isso, por aquilo, mas tem que entender que são crianças, né? Primeiramente são crianças e a gente não pode querer forçar uma coisa que eles não querem. Eles têm que ter a infância deles. Então, às vezes os pais pensam que o sonho dele é o sonho da criança, mas às vezes não é. São sonhos diferentes, são objetivos diferentes e, querendo ou não, isso às vezes interfere bastante. Mas a gente sempre fala com os pais, conversa com os pais, porque lidar com os meninos é muito fácil, é muito tranquilo. O problema a questão às vezes é muito os pais, entendeu? Porque a gente passa 2, 3 horas por semana com os meninos lá ensinando isso para eles. Só que quando os pais passam o restante do dia, eles podem ensinar uma coisa ao contrário e os meninos não vão querer fazer o que os próprios professores pedem, né? Aí a gente sempre conversa com os pais para os pais colaborar, mas nada grave, a gente nunca teve nenhum problema grave lá, graças a Deus que estamos evoluindo, estamos bem. É isso aí. Genildo, seus agradecimentos finais aqui, pode ficar à vontade para fazer o seu encerramento. Não, queria agradecer novamente, né, a você, o pessoal da TCM, também pelo convite e mandar um abraço para todo mundo, né, que está nos assistindo, os pais, os amigos, meu pai, minha mãe, né, que gostam muito quando eu venho para a TCM, tiro foto, eles ficam divulgando para a família. Isso aí é muito bom, que querendo ou não, a gente quer dar orgulho para o pai e para a mãe, né? Então é muito importante também o incentivo que eles dão a gente. E
Quem tiver curiosidade e conhecer a nossa metodologia do impacto, agora a gente fez a tão desejada os pais, escolinha do impacto, né? Que a gente quer fazer esse trabalho. Na escolinha ainda a gente não está acrescentando o futsal em si. O futsal mesmo fica para o projeto, que é um clube da gente mesmo. Mas futuramente a gente quer oferecer mesmo, que a gente segue muito a metodologia dos clubes que tem lá em São Paulo, que começa no futsal, depois vai fazendo a transição futsal e campo, e depois a gente tenta formar para o campo, né? A meta do impacto é, daqui a 2 anos, a gente tá jogando o campeonato estadual, o sub-15 ou sub-17. De campo? De campo. A gente tem esse objetivo de ir para o campo também, né? Então, um dos objetivos da gente do impacto é fazer isso mesmo. Conquistar o selo de clube formador também? Exatamente. Esse é um dos nossos objetivos, né? Hoje a gente já tem o Bernardo, que foi um dos destaques lá na Taça Brasil do Ceará. Ele joga no Ceará, mas foi convidado para jogar pelo Eusébio, que é o que tinha a vaga da Taça Brasil. Então ele foi uma das peças fundamentais lá. Até fez um gol que o pessoal de canais de futsal postam direto. Então o menino está se dedicando, está recebendo muita sondagem de Flamengo, de Fluminense. Então é bom ver o crescimento, né? E é bom a gente ter o orgulho de ter colocado alguma coisa na cabecinha do Bernardo e ele tá evoluindo aí, seguindo os passos dele agora. Show de bola. Genildo, muito obrigado. Valeu, obrigado. Até uma próxima. Conte sempre com a gente aqui da TCM. E a gente vai encerrando o nosso podcast Papo 10 com o Genildo Filho, que já fica o convite para uma próxima edição, já participar aqui com a gente, trazendo mais novidades sobre o Impacto Clube e sobre a carreira dele como técnico. Para você que nos acompanha no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link dessa entrevista. Um abraço, tchau e até a próxima aqui no Papo 10 da TCM.